Professor, eu peço que o senhor se introduza em relação à sua carreira, o que o senhor faz hoje em dia, para o pessoal ficar mais familiarizado. O senhor poderia fazer isso agora para a gente? Claro, claro. Então, o meu nome é Rodrigo. Eu atualmente sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco. Sou biólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, já no século passado, e fiz mestrado e doutorado em genética na Unesp do campus de Botucatu, que é bem no interior de São Paulo. E muito bem. O que eu faço hoje, eu lidero um laboratório nosso de pesquisa em genética da conservação, né? A área de genética da conservação é um tema muito abrangente, envolve diversos subtópicos, e entre os quais a gente usa da informação genética para avaliar incertezas taxonômicas, quer dizer, saber se realmente aquela espécie é uma espécie só, mais de uma, enfim. Estimar a variabilidade genética das espécies, porque não há adaptação num tempo evolutivo longo se não houver variação genética. Então, a inspeção da variação genética é um outro tópico da genética da conservação. Outro tópico interessante entre as populações das espécies. A genética da conservação é uma ciência extremamente ampla, né? A gente trabalha no laboratório com diversos grupos animais. Apesar da minha formação e o grupo focal que eu estudo são os peixes de água doce, estuarinos e marinhos, né? A gente tem uma forte linha de pesquisa também que tem tudo a ver com genética da conservação, que é a parte de genética forense, a identificação de espécies sem que eu precise ver o bicho inteiro. Então, a título só de exemplificar o que a gente anda fazendo no laboratório, é como se fosse aquela série que todo mundo já viu pelo menos um capítulo, que é aquele CSI, né? Aquilo lá é um tipo de investigação forense, e o que a gente faz é um CSI da biodiversidade, né? Então, por exemplo, a gente está neste momento agora no meio de uma análise de detectar quais espécies de tubarões são comercializados sob a etiqueta das embalagens nos supermercados de cação. Eu não sei se todos sabiam disso, mas para quem eu sempre pergunto, o que é um cação? A pessoa sabe que é um peixe, mas qual peixe é esse? O peixe é um tubarão. A questão é que entre os vertebrados superiores, as espécies mais exploradas, que estão em maior risco de sumir nos mares, são os tubarões. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, as embalagens de pescado, apesar de existir uma lei que exige que o nome da espécie esteja presente na etiqueta, muitas vezes essa espécie ou não é aquela que está sendo dita na embalagem, ou muitas vezes não é nem carne de cação, ou seja, carne de tubarão. E muitas vezes também, segundo a literatura, as embalagens constam o nome de uma espécie não ameaçada, não explorada, quando na verdade eles colocam ali dentro uma espécie explorada e ameaçada. Então, isso também é uma outra linha de trabalho do nosso laboratório. Para quem quiser ter mais informações, a gente tem um site ainda em português que se chama lagea.com.br. Lá vocês vão ter acesso a várias informações, inclusive todas as nossas publicações científicas desde quando eu comecei a produzir ciência, e aí nós estamos falando já do século passado, 1997. Bom, é isso. Acho que como introdução, eu acho que eu estou mais do que bem apresentado, eu acho. Professor, e assim, em relação, entrando um pouco mais na sua profissão, na sua carreira, o que é que ele fez
decidir pela biologia? O que é que ele fez tomar essa decisão de ser biólogo? Então, olha só, isso eu considero que é uma decisão bastante difícil, né? Porque normalmente a gente tem que tomar essa decisão quando a gente é muito jovem ainda, né? E, e muitas vezes a gente não está preparado nem intelectual e nem emocionalmente para tomar essa decisão, que é para o resto da nossa vida. Mas eu dei Com a sorte, certeza. eu posso dizer que eu dei a sorte de viver num outro cenário de mundo, num outro cenário de país. Isso remonta a aproximadamente uns 30 anos atrás, aproximadamente, né? Em que a gente tinha Uhum. muito menos informação do que hoje. Eu garanto para vocês que a informação era muito, infinitamente menor do que aquela que se tem hoje para tomar uma decisão. Mas, digamos que muito da minha decisão foi de eu buscar informação onde eu imaginava que eu podia colhê-la, né? A primeira Uhum. grande coisa que me influenciou foi a identidade que eu tinha com a disciplina de ciências desde o ensino fundamental, né, como se chama hoje, né? Na minha época era ensino Uhum. primário, passando pela biologia, pela química, inclusive no que vocês chamam hoje de ensino médio e que na minha época era ensino colegial. Então, assim, Uhum. eu me identificava muito já com essa área desde a sétima, oitava série, primeiro ano do que hoje é o ensino médio e assim por diante, né? Mas eu também tenho que dizer que mesmo naquela época, não foi uma decisão muito fácil de se tomar, porque eu me identificava muito com a biologia e desde lá eu acho que a coisa não mudou muito, né? As pessoas vivem perguntando para. Eu ouço depoimentos dos meus alunos de graduação dizendo: ah, sim, mas o que faz o biólogo? O que a biologia faz, né? A biologia De fato. né? A biologia se enriqueceu muito nos últimos anos. Se as pessoas têm essa sensação de que a biologia não pode dar outra alternativa de mercado de trabalho que não seja o ensino, eu concordo com isso em parte. Porque de fato, o que emprega mais dentro da área da biologia é, de fato, o ensino. Seja no nível Uhum. fundamental, no ensino médio, ou no nível superior, que é onde eu estou hoje. Né? Uhum. Mas o primeiro passo para que eu acho que foi a minha tomada de decisão foi o fato de eu me identificar com aquilo, com essa área. E eu costumo dizer para todos os meus alunos que a gente veio para esse mundo em uma ou mais vidas para ser feliz. Eu não me Uhum. vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar dentro da biologia, acho que com tanta felicidade que eu tenho. Eu considero, confesso, que eu já tive mais feliz. Hoje em dia, a Uhum. gente tem pegado um material humano para trabalhar muito aquém das nossas expectativas. A gente espera, né? Eu converso isso com outros colegas de instituição e outros colegas de outras instituições que estão na mesma posição, né, que eu, que a Uhum. gente esperava que com tamanha quantidade de informação que tem facilitada hoje, que os estudantes chegassem um pouco mais preparados para acompanhar o nível superior, mas infelizmente essa relação não vem sendo dentro da nossa expectativa, né? Em função da quantidade de informação que se tem disponível hoje, né? Isso que a gente Uhum. está fazendo hoje é uma revolução para mim. Né? Eu nunca tive uma chance de falar com um professor enfiado no mercado de trabalho, eu na minha casa, você na sua casa e todo mundo, né, que está me ouvindo provavelmente De deve estar fato. nas vossas casas. Né? Então, isso é uma revolução tecnológica. E essa é uma chance que a gente não pode perder. Né? Os mais jovens não podem perder essa chance. Né? Porque isso é assim, algo extraordinário para mim. Quando eu comparo com a forma que eu tive de acessar a informação, é algo incomparável. Eu costumo dizer até para os meus orientados da pós-graduação que quando eu fazia mestrado, a gente, para conseguir uma literatura, a gente tinha que pedir pelo correio. Só para você ter uma ideia. Para eu conseguir ler um paper de um autor que era super importante para eu conseguir discutir os meus dados,
por vezes eu tinha que esperar semanas sair da biblioteca, da onde estava lá publicado, na revista onde tinha, a biblioteca de lá fazia uma cópia, mandava pelo correio e chegava no Brasil, às vezes, muitas vezes vinda de fora do Brasil. E hoje a informação em PDF está na distância de um dedo na tecla do Enter quando você está acessado à internet. Então, eu costumo dizer que hoje há uma incompatibilidade, pelo menos dentro da minha experiência, há uma incompatibilidade entre acesso à informação e melhor preparo. Mas, enfim, voltando à sua pergunta original, a primeira coisa que eu acho mais importante é a gente decidir por aquilo que profissionalmente nos faz feliz. É isso aí. E daí por diante é só sucesso. Com certeza. Professor, a gente tinha uma linha muito delimitada aqui relacionada à entrevista, mas eu acho que o senhor tocou num ponto muito interessante, que eu acho que assim, vai contribuir bastante à discussão de hoje. Mas, assim, como a gente está tratando da carreira científica aqui hoje, que a gente está conversando, é interessante que eu acho que vale. Se hoje o senhor enxerga, que eu acho que isso é notório, o comentário da disparidade em relação à quantidade de conteúdo produzido, disseminado, distribuído, e a qualidade do grado, assim, do acadêmico. Então, assim, o que um acadêmico que está assistindo hoje a gente aqui pode fazer? O que é que está faltando? O que é que um, um cientista mais experiente poderia dizer assim, ó, cara, não faz desse jeito, tá faltando isso. O que é que deveria ser presente em relação a isso? Quais são as qualidades? Eu acho que a primeira coisa é você ter foco. Se a gente for avaliar a carreira de um biólogo quando comparada com outras profissões, é inegável também a gente perceber que a vida do biólogo profissional ela é mais difícil do que outras profissões que dão um retorno de trabalho mais imediato, né? Uhum. Então, por exemplo, já que a competitividade é tão árdua, porque tem muito pouca oportunidade, eu acredito que, nesse sentido, as pessoas têm que ter foco. Elas têm que ser pragmáticas. Eu não sei se as pessoas sabem o que é pragmatismo, mas é aquela coisa direcionada, ter foco, não perder o foco. Óbvio que a vida tem um monte de coisa tão interessante quanto estudar, se preparar, né, se qualificar. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente está fazendo na graduação, ou o que eu fiz na minha graduação, por escolha minha, era para o resto da minha vida, né? Então, eu considero duas coisas: é a identificação com a área que você vai escolher, que no caso seria a biologia, e não perder o foco nunca. E quanto mais você puder se qualificar, melhor vai ser para as pessoas. Eu não sei se todos continuam me vendo e ouvindo aí, porque mudou a tela aqui. Professor, Oi, a sua conexão acabou caindo. O senhor poderia repetir a última parte? E a gente escutou a parte do foco, trabalho do pragmatismo. Eu queria que o senhor sim, concluísse essa parte, voltou que eu acho que agora? estava uma questão importante. Voltou agora? Estão me vendo? Voltou. Ah, sim, tá. Sim. Não, assim, o que eu falo é que o que as pessoas precisam fazer. Essa primeira coisa é escolher o que lhe faz feliz profissionalmente. Bom, uma vez escolhido isso, a biologia, é não perder o foco. É saber que, além de todas as outras coisas legais que a vida nos proporciona, a vida profissional da gente pode nos proporcionar muita coisa legal. Então, por exemplo, a vida de biólogo me fez conhecer lugares maravilhosos no Brasil. Desde
ecossistemas de Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, regiões insulares, como Fernando de Noronha, tudo isso trabalhando. Eu não sei qual é a outra profissão nesse mundo que lhe dá a condição de você ir trabalhar em Fernando de Noronha, ou ir trabalhar no meio da floresta amazônica, ou trabalhar no meio da floresta atlântica. São cenários ambientais, são paisagens que todo biólogo é onde o biólogo gosta de estar. Então, é assim, para que veja só, eu acho que estou chovendo no molhado, porque me parece uma coisa muito mais prazerosa do que um trabalho, vamos dizer assim, né? Alô? Não estou ouvindo e travou a imagem aqui. Não estou ouvindo. De fato, de fato. Pronto, voltou agora. Voltou. Travou. Quer que eu atualize aqui de novo? Cadê o professor? Voltou. Oi? Pronto, tranquilo. Eu só reduzi um pouco a qualidade da webcam da gente, para a gente poder falar melhor, assim, ganhar em desempenho aqui da internet. A gente está trabalhando aqui com a internet que não está muito capaz aqui, mas está resolvendo, está quebrando o galho. Olha, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Paulo disse que a imagem e o áudio está perfeita. Pronto, maravilha. Opa, vai lascar o fio agora. Pronto, vamos lá. Pronto, professor, aí o senhor falou na questão do foco. Teria uma outra qualidade que o senhor sente falta no graduando, naquele cara que está buscando aí a carreira científica? É a curiosidade, né? Já que você falou em ciência, não há cientista, não tem como você ser um cientista se você não for um cara curioso, uma pessoa De curiosa. fato. Mas o senhor Então, sente assim, que está faltando isso? eu sinto que está faltando um desinteresse. Sabe por que eu acho? Eu acho que assim, o desinteresse ele vem em função da quantidade de informação que tem. E tem tanta coisa legal para se ver que as Sim, pessoas acho que perdem o foco, entendeu? de Perdem o fato, de foco. fato. Tem essa Então, mesma percepção. eu não sei o que o pessoal tá comentando aqui, Eles estão mas fazendo algumas dúvidas, estão perguntando algumas coisas que a gente vai responder lá no final. A gente vai trabalhar esse debate aqui e lá no final a gente faz algumas. A gente abre espaço para essas tá perguntas. bom, tá ótimo, tá bom então. Então, assim, Justamente para não perder o foco. sério, então, o que eu acho é assim, a primeira coisa é você se identificar com a área, Uhum. é você ter perseverança, né, ter foco naquilo, e para a ciência ser um cara curioso, ser uma pessoa curiosa em responder perguntas, né? Porque a ciência nada mais é do que você se apoderar de métodos para responder perguntas obscuras Uhum. que outras áreas que assim que não se consegue responder de forma tão facilitada, né? Uhum. De fato. Agora, se o senhor me permitir fazer um adendo, eu acho que também deveria ser uma coisa legal, a questão de você saber fazer boas perguntas também. Não é, tá certo? Então, mas aí assim, você só consegue fazer boas perguntas científicas se você tiver preparo, né? Repertório. Então, né? Então, assim, se você tiver preparo, foco e se identificando com aquilo que mais lhe chama a atenção dentro das ciências biológicas, que é uma vastidão, é uma rota sem volta, entendeu? Assim, Com certeza.
né? Então, assim, você entra numa trajetória que, naturalmente, as perguntas, elas que é a base da ciência, ou uma das bases da, da ciência, as perguntas interessantes advêm da sua curiosidade combinada com o seu preparo, né? É assim que eu considero que podem se formar bons cientistas desde a da graduação, né? Com certeza. Eu estou vendo aqui que o pessoal já está fazendo várias perguntas, e eu acho que, Uhum. assim, como são pelo menos quatro perguntas assim mais robustas, né? E vão levar um determinado tempo para a gente responder. Então, Certo. a gente vai começando fazendo as perguntas e a gente parte a discussão em cima dessas próprias preposições, certo? Certo. Vamos lá. A Isabel, ela faz a pergunta, professor. Sou professora de biologia e a respeito dessa relação de informações e alunos mal qualificados, eu acho que ela quis dizer, ou mais qualificados, não sei. É, acredito que seja na unidade base de educação. E isso se passa para os graduandos no futuro. Então, ela pergunta, mas ela fez um comentário, né? É, O que é que o senhor acha? eu acho que a Isabela está coberta de razão. Eu acho que a gente só vai ter um material humano mais bem preparado na graduação se as etapas anteriores a se chegar na universidade forem melhores, né? Uhum, Nesse tocante, nesse assunto, eu fui um crítico não total, mas parcial daquele programa que teve alguns anos atrás, no último governo, que era o Ciências Sem Fronteiras, uhum, né? uhum, Onde o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais o Ministério da Educação, investiram 6 bilhões de reais na concessão de bolsas, não só para estudantes, mas também para professores, mas essencialmente para estudantes de graduação terem uma experiência fora do país, né? De uhum, certa forma, isso é bom, mas eu achei que, mas não nesse montante de recursos, uhum, porque as pessoas que tiveram a chance de ir para o Ciências Sem Fronteiras, eu vou falar até uma coisa forte aqui que pode afetar até alguém que esteja nos vendo e nos ouvindo, mas vocês vão entender o porquê da minha crítica. Eu, eu, eu acho que boa parte dos Ciências Sem Fronteiras foi turismo sem fronteiras. Por que eu acho isso? Porque vários dos nossos alunos que voltaram dos países estrangeiros não tiveram a gentileza de replicar toda a experiência que eles passaram para os colegas que não puderam ir, né? Ou que não tinham condições de poder ir, né? uhum, O programa foi também muito mal fundamentado, uhum, porque espalhou-se uhum, estudantes de graduação brasileiros por uma gama de universidades muito melhores do que as nossas aqui. Eles viveram experiências infraestruturais e intelectuais melhores do que as nossas. E quando voltaram, se depararam com uma outra realidade, né? E aí, de duas, uma. Ou isso botou na cabeça deles para eles irem embora do Brasil, para continuarem tendo aquele paraíso lá fora, porque em uhum, raros são os lugares que se consegue ter a infraestrutura que eles puderam presenciar e viver lá fora, entendeu? Simplesmente que não é que o nosso país tem menos dinheiro. O dinheiro para ciência e tecnologia ele é mal gerenciado no nosso país. Aliás, não é só o dinheiro da ciência e uhum, tecnologia. O dinheiro do nosso país, apesar da gente ser a sexta, sétima ou oitava economia do mundo, já fomos inclusive a quinta há uns 5, 6 anos atrás, está claro que não é falta de dinheiro, né? uhum, Como também não é falta de intelectualidade. O que falta é o gerenciamento do dinheiro ser bem feito, né? Então, assim, eu acho que a Isabela está coberta de razão quando ela diz que eu, particularmente, usaria
esses 6 bilhões de reais, a menor parte deles para Ciências Sem Fronteiras e a maior parte dele para infraestruturar os níveis de educação e de escolarização da base ao ensino médio e as nossas próprias universidades. Para que quando o aluno que fosse para o Ciências Sem Fronteiras, ele recebesse um know-how que a gente não tem aqui, mas que seria possível ele desenvolver aqui quando ele voltasse. Coisa que quase sempre não é verdadeiro. Ou é muito raro no nosso país. Eu entendi. Falta uma questão assim, se você não tem estrutura, você não consegue replicar o conhecimento que você trouxe de fora. Então, fica inviável levar aluno para fora e o aluno não poder replicar aqui. Aí, como o senhor falou... Fica um investimento sem sentido, entendeu? Você investiu na pessoa e não na ciência, né? Exatamente. Eu acho que investir nas pessoas faz parte do processo, mas não é o único processo. Uhum. Com certeza. Se não para aí, né? Parou naquela pessoa e aquele conhecimento ali não foi disseminado, não foi reinvestido. E o processo não caminha e não chega no objetivo pelo qual ele originalmente e eventualmente foi criado, entendeu? Uhum. De fato. Outra pergunta da Isabela é que ela falou assim: como lidar com a decepção quando se depara com roubo de trabalhos científicos? Olha só, isso é uma coisa que isso é uma coisa que não vai parar de acontecer, né? Existem maus caráteres espalhados por todas as áreas. E na ciência não é diferente, né? Existem maus profissionais espalhados por todas as áreas. E na ciência não é diferente, né? Eu acho que essa situação ela só poderá deixar de existir quando o povo brasileiro for mais ético, em todos os sentidos, né? Olha, eu vou esconder 51 milhões de reais num apartamento vazio. Isso está em voga, né? Desde ontem, né? Não, olha, eu não vou. Veja só, eu sou o dono do apartamento, eu não vou alugar o meu apartamento para o senhor esconder 51 milhões de reais. Não, mas eu vou lhe pagar um aluguel de 20 mil por mês quando o seu apartamento vale 3. Não, mas não me interessa isso. Por ética, eu não vou alugar o apartamento para o senhor. Né? Então, ser humano é um bicho difícil, rapaz. O que não pode ter é frouxidão de lei. Essa é a questão, né? Então, assim, infelizmente também para a Isabela, eu não sei nem se é a mesma pessoa, mas deve ser. É triste, né? A gente não pode deixar isso passar. Eu tive algumas experiências com plágio. Plágio é uma forma de roubar a ideia alheia, né? Em algumas disciplinas que eu dou na pós-graduação, a gente impõe aos estudantes na pós-graduação. Se eu estou falando de estudantes de mestrado e estudantes de doutorado. Desculpa. Atividades para ele pensar, assim, dentro de uma área específica, a gente dá olha, como é que você elaboraria um projeto científico no tema da nossa disciplina? E aí eu deixo eles absolutamente à vontade, usando a base pela qual a disciplina ofereceu para eles. Isso normalmente é um trabalho de conclusão de disciplina, né? Porque aí eu vou conseguir medir o quanto que eles absorveram das aulas que a gente organizou dentro daquela temática, né? E eu já me deparei mais de 2 vezes com a entrega desses trabalhos, desses projetos que eu imaginaria que saía da cabeça do próprio estudante, sendo completamente plagiados, né? E o que acontece é que a minha função, naquele momento, passa a ser de não aceitar esse tipo de situação. E que, portanto, a reprova é o caminho mais ético a ser trilhado, né? Então, assim, que o roubo das ideias científicas, ou seja, o parasitismo intelectual, ele vai sempre existir. O que não pode deixar de existir é a ética e a punição para essas pessoas que se acham no direito de ficar roubando os pensamentos e as ideias alheias, né?
Com certeza, professor. Mudar o assunto aqui, subir um pouco o clima. Vamos ver a pergunta da Amanda. Depois a gente olha a outra pergunta da Isabela aqui, que a Certo, Isabela ela certo, está certo. bem imersa aqui no nosso, Tá cortando na aqui. nossa entrevista. Amanda pergunta como conseguir trabalhar com pesquisa científica com a boa Alô? Tá cortando. infraestrutura. Tá cortando. Alô? Oi, oi, Alô, professor? oi, eu tô por aqui. Agora tá. Opa, Pronto. pronto. E agora? Agora tá Maravilha. beleza. É, a pergunta da Amanda aqui. Como conseguir trabalhar com pesquisa científica quando não se tem uma boa infraestrutura e apoio? Assim, bom, dentro da biologia, existem ciências que demandam mais infraestrutura e ciências que demandam menos infraestrutura. Isso não quer dizer que são aquelas que demandam menos infraestrutura, elas são menos importantes do que aquelas que demandam mais infraestrutura. Por exemplo, a minha área de pesquisa, que é a genética e biodiversidade, no caso, genética da conservação, é uma pesquisa cara, no sentido de que a gente tem que ter um laboratório muito bem equipado, e o nosso modelador aí já pôde conhecer lá o nosso laboratório ao vivo, Uhum. né? Você Com viu certeza. a quantidade de equipamentos que a gente tem que ter dentro, e equipamentos que não são fabricados no Brasil, são Alô? fabricados quase que essencialmente importados, né? E além de um custo elevado para a nossa realidade econômica, de uma péssima divisão de recursos para ciência e tecnologia, os reagentes para a gente produzir dados também são muito caros. Agora, isso não faz da minha pesquisa mais importante do que de uma pesquisa em ecologia, por exemplo. Uhum. Normalmente, e de maneira bastante transversal, os trabalhos em ecologia de campo, vamos dizer assim, eles demandam muito tempo de observações e de coleta de dados no campo, né? E esses dados são tabulados em planilhas e são trazidas para os laboratórios, e aí as análises sobre aqueles dados de observação em campo são tratados estatisticamente, e saem daí, portanto, os resultados de uma pesquisa ecológica, e que gasta Uhum. muito menos dinheiro do que a minha pesquisa, por exemplo, né? Uma outra área das ciências biológicas bastante tradicional e não menos importante do que qualquer outra área mais cara é a taxonomia, né? A taxonomia, você precisa ter uma boa lupa, que não é algo tão exorbitante, por vezes um bom microscópio, e você ter acesso a coleções científicas onde os animais ou as plantas ficam depositados para que elas possam ser estudadas. Uhum. Então, assim, as ciências biológicas, a área da bioquímica, por exemplo, é muito parecida com com a minha área de trabalho, né, que é a biologia molecular, né, o estudo do DNA, biologia molecular. Um laboratório de bioquímica, científico de bioquímica, ele demanda uma série de equipamentos, uma série de reagentes, que o custo vai lá em cima, né? Agora, eu posso dizer que nos últimos. Olha, eu defendi o meu doutorado no ano 2000, quer dizer, faz 17 anos já que eu sou doutor. Desde aquela época, o Brasil já passava por uma franca transformação de infraestrutura em ciência e tecnologia. Não é uniforme para todas as regiões do Brasil, isso não é mesmo, né? Existem regiões que são mais ricas,
que os estados angariam mais imposto do que, por exemplo, um estado do Centro-Oeste, um estado do Norte, simplesmente porque o Sul e o Sudeste são mais desenvolvidos, né? O dinheiro circula em mais quantidade lá, e, portanto, os estados arrecadam muito mais imposto e transferem uma boa parte do seu imposto para uma agência de apoio, uma agência estadual de apoio à ciência e tecnologia que cada estado brasileiro tem. Então, quanto mais rico o estado é, mais rica é a sua fundação de amparo à pesquisa daquele estado. Né? Uhum. Eu acho que o estado de Pernambuco, agora trazendo a problemática para a nossa realidade, o estado de Pernambuco passou por um momento muito similar àquele que o Brasil teve nos últimos 10 anos, vamos dizer, de uma pujança econômica, ao ponto de que a FACEP, que é a fundação, não sei se todos conhecem, mas a FACEP é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, é uma entidade do governo do Estado, que recebe mensalmente parte da arrecadação de todos os impostos que o governo estadual arrecada. E essa fundação, ela transforma esses recursos em vários programas de apoio à ciência e tecnologia, concedendo bolsas para estudantes de graduação, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, apoiam financeiramente os programas de pós-graduação, apoiam financeiramente os pesquisadores do estado de Pernambuco, por meio de uma série de editais que são lançados de tempos e tempos, normalmente a cada 1 ano e meio, 2, tem um bom edital para todo mundo concorrer e tal, né? Então, eu acho que a infraestrutura, por vezes, ela pode ser mais exigente para umas áreas e menos exigente para outras áreas. Mas a minha visão de pouco mais, quase próximo de 20 anos depois do meu doutorado, é que o nosso país melhorou muito em termos de infraestrutura em ciência e tecnologia. Por exemplo, a minha área de trabalho, ela não deixa, assim, eu vou falar não com depoimento meu, né? Depoimento de colegas que vieram visitar o nosso laboratório lá na Universidade Federal e falaram, olha, eu vim de um laboratório que eu acabei de fazer meu doutorado na USP, em São Paulo, e o seu laboratório dá de 1.000.000 naquele que eu me formei. Né? Então, assim, isso mostra que mesmo numa região historicamente menos favorecida em termos de desenvolvimento e aporte de recursos, como é historicamente a região Nordeste, mas a gente tem condição de ter aqui uma infraestrutura de uma área extremamente cara de pesquisa, como é a minha, que está plenamente compatível com qualquer, e às vezes infraestruturalmente até melhor do que laboratórios da mesma área localizados em estados historicamente mais ricos, entendeu? Uhum. Com certeza. Então fica aí a dica do professor, né? Você enxergue aí a área que você deseja trabalhar, não necessariamente sua área precisa de uma infraestrutura e de um apoio tão grande, mas também o professor deixou aí claro onde buscar apoio também, caso seja necessário, né, professor? Em todos os estados existem esse tipo de instituição de amparo à pesquisa, certo? Então, além disso, existe uma agência nacional, que é o CNPq, que faz o mesmo trabalho, mas em nível nacional, né? E, Claro. além disso, existem instituições internacionais que oferecem recursos para pesquisas em países tropicais, por exemplo. Né? Uhum. Tem várias fundações internacionais. Só para você ter uma ideia, a pesquisa com fauna marinha nessa fundação da National Geographic, entendeu? Tem uma outra associação internacional de mergulho livre que também tem uma fundação que apoia a ciência e tecnologia, Com que certeza. apoia a Para mim, ciência produzida em ambiente marinho. Né? Então, só para você entender, veja, uma associação internacional de mergulhadores
abre editais temporalmente para apoiar a pesquisa no ambiente marinho, entendeu? Então, assim, é Pois uma é. questão, é uma questão da gente começar a explorar esses recursos, não necessariamente nacionais, mas aqueles internacionais que estão voltados para o nosso país, assim, né? Ou para a região que a gente vive, que é a região neotropical, né? Cai naquele comentário anterior, né, do começo da entrevista. A gente precisa ter iniciativa para pesquisar, para procurar esse tipo de oportunidade. A Camila está falando aqui, a Camila de Souza. Já trabalhei com meu orientador por meio de convênio entre a universidade e a empresa ou prefeituras. Ou seja, era uma coisa que eu ia até comentar também. Não só as associações, as instituições voltadas a amparo à pesquisa, mas também existem empresas a nível nacional, a nível internacional, internados em determinadas áreas de pesquisa. A gente teve uma interessante relacionada a isso ontem com o professor Mauro, da UFRJ, que a startup, a empresa dele de biotecnologia, tem apoio, trabalha em parceria com determinadas empresas, para, no caso dele, a pesquisa em relação a alterar geneticamente o mexilhão dourado, né, para reduzir. Opa, desculpa. Fazer um outro mexilhão para competir com o mexilhão dourado. Pronto, isso, justamente. Fazer um outro mexilhão que vai competir com o mexilhão dourado para justamente reduzir essa praga que tá assolando aí o Brasil, né? E não só o Brasil, Peru, Chile, né? Várias outras, América do Sul em geral. Então, assim, como é que foi possível fazer isso? Primeiro, ele fez um cartaz, ou seja, ele trabalhou com um financiamento coletivo, que a gente chama de crowdfunding, né? E depois ele começou a trabalhar em parceria realmente com grandes empresas. Então, para quem está assistindo aí, existem várias oportunidades, várias formas de você angariar recursos relacionados à sua pesquisa, tá bom? Agora, professor, se a gente puder responder a última pergunta, que já está ficando um pouco tarde, a Sim. gente também não pode pedir tanto tempo assim o professor. A última pergunta seria da Joana. Joana, professor, estou fazendo um estágio na Fiocruz com identificação de espécies. Faço graduação em biotecnologia, mas tenho receio de não conseguir avançar na área. O senhor acha que posso futuramente ter sucesso nessa área? Sou do Rio de Janeiro. Ô, Joana, olha, eu acho que boa parte disso vai depender de você, né? No começo da nossa conversa, eu falei que, independente se a área exige mais da gente ou não, você não pode desistir fácil, né? Porque tudo é difícil, né? Qualquer profissão é difícil se a gente não se esforça, né? Eu só acho. Estou vendo uma certa descontinuidade entre o curso de graduação que você está fazendo, a minha opinião, tá? Que é de biotecnologia, só que você faz o estágio na Fiocruz com identificação de espécies. Eu realmente não vejo qual é a relação entre uma área de biotecnologia com identificação de espécies, a não ser que sejam essas espécies que têm potencial biotecnológico, né? Por exemplo, fungos, bactérias que têm capacidade de exercerem funções metabólicas que poderiam ser ferramentas de biotecnologia. Se você estiver trabalhando com identificação de espécies de fungos, identificação de espécies de bactérias com finalidades biotecnológicas, eu acho que você está no caminho certo, né? Só vai depender de você se você vai ser boa profissionalmente ou vai ser igual a qualquer outra pessoa. Assim, é por isso que... Ela fez um adendo aqui, professor. Ah. Sim, pretendemos utilizar a biologia molecular para identificar. Ou seja, eu acho que ela faz realmente identificação de espécies moleculares, vamos dizer assim. Não, assim, eu acho que são... assim, ela não entrou no mérito da questão.
a Joana, mas normalmente a biotecnologia está mais interessada em usar espécies de fungos e bactérias como elementos biológicos para se buscar algo biotecnológico, né? Uhum. Essa é uma área muito difundida dentro da biotecnologia, né? Você identificar as espécies, mas mais interessante, assim, o conselho que eu posso dar para a Joana, até porque já até trabalhei dentro de uma área dessa, é tentar reconhecer não as espécies que sabidamente têm potencial biotecnológico, mas, por exemplo, de descobrir espécies que são relacionadas evolutivamente com aquela sabidamente, que é sabidamente uma espécie com potencial biotecnológico, porque se ela for relacionada com essa já conhecida, muito provavelmente os princípios biotecnológicos que você encontrar numa, você vai encontrar na outra. Se existe tempo para eu contar só mais uma historinha, é rapidinho. Apesar de eu ter uma veia de trabalhar com fauna, mas um dia um colega estava orientando um trabalho de mestrado de um aluno dele lá na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e eles estavam trabalhando com um fungo que chama Botrosfera rhodina, que é um fungo com potencial biotecnológico, porque ele produz em grande quantidade uma enzima que chama lacase. A lacase tem uma propriedade ligninolítica. Então, por exemplo, o que é uma enzima com uma propriedade ligninolítica? Por exemplo, ao invés de você vai querer tirar a tinta da parede da sua casa, as tintas são feitas de lignina, né? Tem boa parte de lignina, que é o que dá a liga das moléculas e tal, né? Ao invés de você usar um solvente orgânico que pode gerar resíduo no solo, você usa a lacase dessa botrosfera que ela consome a lignina da tinta e como é uma espécie, digamos, da flora fúngica, isso não vai ter nenhuma consequência para o meio ambiente, né? Então, a gente queria saber qual era a constituição molecular dessa lacase e comparar isso com outros fungos para conseguir reconhecer perfis de lacase com potencial biotecnológico em outros fungos que não se conhecia que tinha. E aí a gente acabou, por uma análise filogenética e evolutiva, descobrindo 3 ou 4 espécies de fungos, inclusive de outros gêneros que não eram de botrosfera, que tinham a mesma lacase, indicando, portanto, outros alvos biológicos, outros fungos com a mesma propriedade biotecnológica. Então, na verdade, o que a gente fez? Por meio, Camila, na UEL, foi na UEL esse trabalho. Eu estou respondendo aqui a Camila de Souza, né, que acabou de perguntar ali. A gente acabou identificando algumas espécies por meio da biologia molecular que apresentavam a mesma propriedade da lacase de um fungo que já se conhecia que era um fungo com potencial biotecnológico para degradação de lignina. Não, é excepcional. Aí, Joana, foi Joana, né? Joana, fica aí a dica do professor, grande dica realmente, na verdade, para quem quer atuar nessa parte de biotecnologia, né? Então, pessoal, a gente já chegou aí às 10h22, a gente está encerrando a nossa transmissão por hoje. Só um pequeno adendo, todas as transmissões elas vão estar disponíveis, como a gente já vem falando, elas vão estar disponíveis no canal do Biologia para Biólogo, completamente gratuito, tá bom? O evento ele foi completamente gratuito e as transmissões vão ser dispostas no nosso canal completamente gratuito também, com a certa edição, tirando os cortes, tirando esses problemas que a gente teve técnicos com a nossa equipe de edição de vídeo. E a partir daí elas vão estar disponíveis, eu acredito que a partir da semana que vem
A gente vai disponibilizar elas no nosso canal. Professor, o senhor gostaria de fazer algum fechamento, de falar algo, fazer algum agradecimento em relação às instituições que beneficiam o seu laboratório? Algum Sim. agradecimento? Sim, assim, bom, primeiro eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês pelo convite, né? Já é a segunda oportunidade que vocês me dão de fazer uma certa propaganda do meu trabalho, né? Isso também fica uma dica, né? Apesar de a gente ser acadêmico, mas a propaganda também faz parte do negócio. Então, assim, se eu queria agradecer a essa oportunidade que vocês estão me dando, eu queria aproveitar a chance, tem tanta gente vendo aí, e dizer que todo o financiamento do nosso laboratório vem da iniciativa pública, vem dessas fundações de dinheiro público. E, portanto, o dinheiro da Beatriz, da Joana, da Camila, da Verônica, o meu, o seu, parte do que a gente paga, compra todo dia, vai para essas fundações para apoiar a ciência que a gente faz, e eu sou uma pessoa extremamente responsável, né, com isso. E faço valer o investimento que fizeram em mim, para a minha formação, que fazem no nosso laboratório para proporcionar formação de qualidade em ciência para quem estiver interessado, né? Então, agradeço ao CNPq, agradeço à FACEP, agradeço à CAPES, que é um outro órgão, e agradeço também à Petrobras, que foi quem montou a primeira célula do meu laboratório aqui há 11 anos atrás. Tá? E vou aproveitar para finalizar, depois dos agradecimentos, para falar mais uma vez o site do nosso laboratório, lagea.com.br. As pessoas podem acessar lá e colher informações. Posso deixar um e-mail meu de contato? Pode, professor. Posso, né? Pode colocar aí no chat. Pode colocar no chat, sem problema. Tá, então eu vou escrever aqui. E aí eu estou à inteira disposição para quem tiver interessado, daqui de Pernambuco, dos estados vizinhos e de qualquer região do Brasil. Se quiser vir visitar a gente, para a gente planejar um projeto interessante para a vossa formação, na medida do possível, eu estou à inteira disposição, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, agradeço a atenção de todos por terem me ouvido por mais de uma hora aí. Eu sou muito falante, se eles não me cortam, eu não paro de falar. Tá bom, grande abraço, professor. Até mais. Tchau, tudo de bom para vocês. Tchau.